Olá, pessoal! Estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Para a aula de hoje, você já sabe até o material, né? Livro de português, caderno, lápis, borracha e concentração. Nós vamos iniciar nossa aula contando uma história. Isso mesmo! Vocês querem ouvir essa história? Querem mesmo? Então prestem bem atenção. O título dela é O Gato de Botas. Ouçam. O Gato de Botas. Era uma vez um moleiro que deixou uma pobre herança a ser dividida entre os 3 filhos. Para o mais velho, tocou um moinho. O segundo ganhou um asno. E para o caçula, coube um gato. Esse filho, ao receber algo que não lhe tinha serventia, ficou aborrecido. O gato, que era um bicho muito esperto, disse ao rapaz: "Não se aflinja, meu amo. Dê-me um saco e um par de botas, e verá que posso lhe ser útil." O rapaz, espantado com um gato que falava, não tinha outra escolha. Deu-lhe um pouco de confiança. O gato calçou as botas, meteu no saco uns alfaces e partiu para um bosque. Fez uma armadilha e capturou um coelho. Dirigiu-se ao castelo do rei para dar prosseguimento a seu plano. Adentrou-se no salão real, fez sua reverência e disse: "Trago comigo um tenro coelho, um presente de meu amo a vossa majestade." "E quem é o seu amo?" perguntou o rei. "O Marquês de Carabá", inventou o gato. "Diga-lhe que agradeço tão apetitivo presente." Dias depois, o gato capturou algumas perdizes e também levou-as de presente ao rei. E mais uma vez o rei recebeu o mimo e agradeceu. Assim, por 2 ou 3 meses, o gato continuou a levar ao rei caças em nome de seu amo, o Marquês de Carabá, que a essa altura já era famoso no castelo real. Um dia, sabendo que o rei passearia pela margem do rio com sua filha, a princesa mais bela do mundo, o gato disse a seu amo para se banhar no rio só de ceroulas. Enquanto se banhava, o rei passou ali e o gato pôs-se a gritar: "Socorro, socorro! Meu senhor está se afogando." O rei reconheceu o gato, ordenou a seus guardas que forem socorrer o Marquês de Carabá. O gato se aproximou da carruagem e inventou ao rei que, enquanto seu amo se banhava, ladrões tinham roubado suas vestes. O rei ordenou que fossem buscar um traje real para o Marquês, para fazerem um passeio. O gato, que seguia na frente, encontrou alguns camponeses que ceifavam num prado e lhes disse: "Ei, vocês, se não disserem ao rei que este prado pertence ao Marquês de Carabá, sofrerão um enorme castigo." O rei perguntou aos camponeses: "A quem pertence o prado?" "Pertence ao senhor Marquês",
responderam com medo do castigo. O gato dizia a mesma coisa a todos que encontravam, deixando o rei pasmo com tanta riqueza que o marquês possuía. Finalmente, aproximou-se de um belo castelo que pertencia a um ogro muito rico e muito mau. O gato, que sabia sobre o ogro, seus podres, pediu para ver-lhes, dizendo que ele nunca mais teria a honra de estar na presença de tão poderosa criatura. Envaidecido, o ogro recebeu. O gato continuou a bajulação. Disseram-me que você tem o poder de se transformar em qualquer animal, mas não acreditei. É verdade, respondeu o ogro bruscamente, para lhe apavorar. Vou me transformar no leão. O gato, apavorado com o leão, foi em um pulo parar no telhado. De lá, disse ao ogro: disseram-me ainda que você também tem o dom de tomar a forma dos animais mais pequeninos, como o rato. Confesso que achei impossível. Impossível? Replicou o ogro. Pois veja. E o mesmo, no mesmo instante, se transformou num ratinho. O gato deu bote e comeu. Vendo o castelo adiante, o rei quis parar para conhecer quem morava naquela linda construção. O gato correu para a frente do castelo e disse ao rei: seja bem-vinda, vossa majestade, ao castelo do senhor marquês. Também este castelo lhe pertence? Exclamou o rei, pasmo. Entraram, então, e se puseram à mesa para comer. O rei, encantado com as qualidades do marquês e vendo as riquezas que possuía, disse: você gostaria de receber a mão da minha filha em casamento? Se for do agrado da princesa, respondeu o rapaz, ficaria honrado, majestade. Já apaixonada pelo rapaz, a princesa aceitou. E naquele mesmo dia se casaram, passando a viver felizes no castelo. Quanto ao gato, o marquês o fez seu conselheiro. Essa é a história O Gato de Botas. Gostaram da história? Gostaram mesmo? Quem são os personagens da história? Os personagens que apareceram aí como principais destaques na história. Muito bem, o gato de botas, o amo dele, né, que foi o filho que herdou ele, o rei e também a princesa, além dos outros que vão aparecendo no transcorrer da história, como os camponeses, o ogro, é isso? Que também são personagens. Agora, o gato, ele fez o que com o ogro? Ele conseguiu enganar o ogro, não foi isso? Conseguiu enganar o ogro até o quê? Abocanhar, até comer o ogro, não foi isso? E ele transformou o dono dele, que não possuía bem nenhum, apenas tinha herdado ele, transformou ele em quê? Em um marquês, não foi? Foi contando mentira, até que conseguiu fazer do dono dele uma pessoa de posses, uma pessoa rica, casado com uma princesa. Muito bem. Agora vamos prestar atenção em algumas palavrinhas que temos aí no nosso texto. Vamos lá. Botas, gatos, ó, gatos, botas. Que mais? Castelo.
Pronto. Vamos ver essas 3 palavrinhas do nosso texto. Olha. Botas, gatos, castelo. Cada uma das 3 palavrinhas inicia, ou seja, começa com uma letrinha diferente. Quais são as letras? B, muito bem. O G, ou que a gente chama também de G, não é isso? E o C, muito bem. Se eu for separar a palavrinha botas, ela tem quantas sílabas? 2, muito bem. Botas. Agora, letras, ela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, 5 letras. A palavrinha gatos, qual é a última letra dela? O S, muito bem. E qual é o som que a letrinha S representa? Quem sabe? Muito bem. A palavrinha castelo tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessas 7, eu tenho 3 vogais. Quais são? A, E e O. E tem 4 consoantes. Quais são as 4 consoantes? C, S, T e L. Muito bem. Essas 3 palavrinhas, elas têm uma letra que é em comum. Aparece em todas elas. Uma mesma consoante aparece nas 3. Qual é a consoante? T, muito bem. Ela aparece aqui em botas, gatos e aparece em castelo. Muito bem. Agora, esse texto que eu acabei aqui de contar para vocês, essa história, o gato de botas, ela pertence a um gênero textual. Vocês sabiam disso? Sabe qual é o gênero? O gênero dramático. E como é que eu sei que ela pertence ao gênero dramático? Pela forma, a forma como ela foi estruturada, ou seja, a forma como ela foi escrita. Ela é forma de diálogo. Vocês viram? Que sempre aparece a conversa do gato com o amo, a conversa do gato com o rei, do rei com o dono do gato. São apresentações de diálogos. Ela está dividida em cenas. Como assim? Olha, primeiro teve a cena da divisão da herança, depois do gato calçando as botas, o gato caçando, o gato indo até o castelo levar o primeiro bicho que ele caçou, que foi o coelho. Aí depois ele tem o quê? Qual é o outro ato? Qual a outra cena? Isso, tem a cena do dono do gato que vai pro rio nadar. E aí o gato finge que ele tá se afogando e pede socorro. Tem a cena do gato indo ao castelo do ogro para tentar enganar o ogro e o castelo ficar pro seu dono. Então, são várias cenas para contar a história. E quando a gente está lendo esse texto, se vocês quiserem perceber como é ele, esse texto tem no livro de vocês. Esse que eu falei para vocês, o que eu narrei para vocês. Ele está na página 148 do livro de vocês. Então, vocês podem dar uma conferida lá. Ele tem a presença das rúbricas. O que são essas rúbricas? É a descrição das cenas, isso mesmo. Os textos dramáticos, eles vão vir entre parênteses, sempre lá dizendo como é que cada personagem tem que estar ali na cena, naquele momento. O que é que o personagem tem que estar fazendo? Ele tem que estar chorando? Ele tem que estar sorrindo? Então, os textos dramáticos trazem também, é uma das características, não é regra estar presente isso, mas é uma das características. E ele vai ter também uma sequência. Ó, primeiro ele vai expor a história, que aqui a nossa história era o quê? De uma herança que foi dada e um dos herdeiros ganha um gato. Vai ter também
todo o desenrolar da história, vai ter um desfecho e ainda tem uma característica principal dos textos dramáticos. Eles são feitos para serem encenados. Então, se eu quiser pegar esse texto, transformá-lo numa peça teatral, ou seja, encenar esse texto, apresentá-lo para o público, eu consigo, porque ele foi um texto todo elaborado para garantir isso, para garantir que ele fosse encenado. Agora vamos treinar esses textos dramáticos. Abra um livro de vocês lá na página 157 e 158. Vocês terão uma atividade aqui para vocês, que é produzir um texto dramático. Aqui diz produzir e encenar, mas não necessariamente você vai precisar ensinar. Tente apenas vocês produzirem, tá certo? Na página 157 e 158, vocês encontrarão o passo a passo de como vocês poderão estar fazendo a construção desse texto de vocês, certo? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, uma curiosidade sobre os textos, como surgiram os contos, os textos dramáticos, na página 161, vocês podem estar fazendo a leitura, tendo essa curiosidade de conhecer um pouco mais sobre textos, alguns tipos de texto, certo? Então, página 157, 158, tá o detalhamento da atividade que você tem que fazer. Esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Eu vou ficar por aqui, mas aguardo vocês nos próximos encontros. Beijos virtuais. Tchau!